Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a Umbanda, e esse é um assunto muito rico, muito interessante, que particularmente eu gosto bastante. Então, fiquei com vontade de trazer para vocês alguma coisa de conhecimento, de curiosidade sobre os orixás, em especial a orixá Inhaçã. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Nos debruçamos sobre várias obras ligadas a esse assunto espiritual, aos assuntos espirituais e como eles se aplicam na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre nos convidando a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e na proposta de hoje nós começamos com uma frase muito interessante de Jesus, onde ele diz o seguinte: nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Essa passagem está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 26, e segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 17 a 18. Quando Jesus nos fala sobre não há nada de oculto que não haja de ser revelado, ele está nos lembrando que, apesar de nas nossas vidas nós ainda incorrermos em erros, e alguns de nós ainda erros muito graves, erros que são crimes, que prejudicam as pessoas de várias formas. E, naturalmente, quem incorre nesse tipo de comportamento quer manter isso oculto, e faz todo o possível para que isso fique oculto. Mas, como Jesus afirma, não há nada de oculto que não haja de ser revelado, ainda que não seja no tempo de uma vida humana, mas a verdade vem à tona. E se nós pararmos para pensar até nos nossos dias de hoje, nós estamos no que nós compreendemos como o final de um ciclo evolutivo do nosso planeta. O nosso mundo está terminando a fase de provas e expiações e muito lentamente estamos começando a entrar no mundo de regeneração. Ainda não entramos, estamos caminhando para isso, porque esse é um processo realmente lento. E esse final de ciclo, ele é muito conhecido por ser conturbado. Inclusive, de acordo com os nossos estudos, é esse período que Jesus assinala nos textos como o período dos tempos chegados, o período do chamado Apocalipse. Por isso, uma turbulência, uma coisa muito forte. E o que a gente nota bastante nesse período? Várias questões que ficaram ocultas por muito tempo, às vezes por décadas ou séculos, estão vindo à tona. E isso, de fato, causa um desconforto em muitas pessoas. Causa uma sensação de alívio, talvez, quase de alegria para muitos que finalmente estão vendo os seus direitos serem valorizados, estão vendo coisas que eram erradas e que os prejudicavam, no mínimo agora está sendo debatido, que é sempre um começo importante, mas para as pessoas que incorriam em erro há muito tempo, isso é perturbador, porque elas não estão mais conseguindo se manter ocultas, e algumas até não conseguem nem entender que estão erradas. A gente ainda está nesse processo, né? Muitos de nós ainda incorremos em erros graves, mas há uma falta de raciocínio da nossa parte, não de todos nós, mas de muitos de nós, para não conseguir perceber o óbvio. Se as suas ações prejudicam o outro em qualquer nível, estão erradas e precisam ser modificadas. E não dá mais para isso ficar escondido. O que a gente percebe fazendo essa comparação tão interessante, né, com a orixá Inhaçã? Tem um Itã. Os Itãs são as histórias, as lendas sobre os orixás. Tem muitos Itãs e alguns desses Itãs, ou talvez até todos eles, têm diferentes leituras, diferentes interpretações. Então eu estou trazendo aqui para vocês um Itã, uma maneira dele ser lido, mas eu não sou o dono da verdade, existem outras maneiras disso ser lido, disso ser interpretado, então, né, só preparando esse campo para a gente poder pisar com muito respeito na história desses povos antigos que nos são tão queridos porque nos trazem ensinamentos muito ricos. Conta um desses Itãs
que os orixás se organizaram para fazer uma festa no barracão. Eles iriam fazer uma festa deles, então iria ter dança, ia ter comida, eles iam poder se encontrar, um momento muito feliz. Todos foram convidados. Obaluaê, que é o orixá ligado à ideia de doença, de cura, de saúde, também foi convidado, mas a princípio não ia, estava se sentindo um pouco constrangido. Obaluaê, por uma questão de doença de pele que ele teve, ele decidiu se cobrir todo com palhas, com a chamada palha da costa. Fiz uma roupa para ele, para cobrir as marcas que a doença tinha deixado no seu corpo, uma doença de pele. Então ele não estava se sentindo muito à vontade, embora ele quisesse ir. Então, pelo que conta o Itan, ele até foi, mas ficou mais pro cantinho e tal. Yansan, vendo que ele estava lá, foi lá e o chamou pro meio da pista para dançar. E aí tem algumas leituras desse Itan. Uma delas fala que ela estava muito curiosa, que é uma característica de Yansan, essa curiosidade de revelar, de compreender a verdade. E como ela é uma orixá ligada, entre outras coisas, à questão dos ventos, ela começou a dançar e a ventar, e produziu uma ventania muito forte para levantar as palhas de Obaluaê para poder vê-lo. E ao fazer isso, todas as feridas que estavam na sua pele, elas pularam para fora como pipocas, e tanto ela quanto todos os orixás puderam ver o homem extremamente bonito que ele era, e ficaram perplexos com tudo aquilo. Uma outra leitura desse Itan conta que, ao fazer isso, essas palhas se levantaram e eles perceberam um dos motivos por que o Obaluaê cobre seu corpo com palhas, porque ele é realmente bonito e poderoso como o próprio sol. Então irradiou aquela luz extremamente intensa e todos ficaram perplexos. E Inhansan ficou, inclusive, sem graça por ter revelado esse segredo que ele não queria. Então, olha só que interessante a leitura, né, da Yansan trazendo esses ventos, os ventos de mudança. Tem, inclusive, uma música cantada em inglês muito bonita, eu não vou me lembrar o título agora, mas eu vou pedir para o Anderson botar aqui, falando sobre os ventos da mudança, e falando mesmo sobre isso que, de tempos em tempos, vem simbolicamente, às vezes até fisicamente, uma ventania para mudar. As coisas têm que mudar, não dá para tudo ficar parado, sobretudo se não está bom. Tem que mudar, tem que haver mudanças. E Inhansan é uma das orixás que foi atribuída esse ano. Existem leituras, eu sei que nem todos seguem essa leitura, eu estou só apresentando um ponto de vista para que vocês vejam. Existem leituras de que os anos, cada um dos nossos anos, são regidos por um orixá ou por alguns, por 2 ou 3 às vezes. E esse ano, o ano de 2025, é um ano regido por Xangô e Inhansan. Alguns até dizem que Obá está ali junto, mas esses dois, esse casal é o que está ali muito presente. Xangô é o orixá da justiça, Inhansan, esse orixá muito conectado à verdade, aos ventos, às tempestades e aos raios. Então ela tem essa coisa do movimento, né? Esse movimento que a natureza faz. Até a própria tempestade e os raios trazem movimento, trazem mudanças energéticas para o ambiente. Embora muitas vezes a tempestade, sobretudo quando ela está com raios, ela traz um aspecto assustador, mas ela traz um aspecto muito importante de mudança de vibração, mudança de energia. Tanto que depois de uma tempestade, quando passa, nós percebemos que o ar está mais limpo, está mais gostoso de respirar. A nossa visão até alcança mais longe nos horizontes, porque o ar literalmente foi limpo. Então houve toda uma mudança muito positiva. Então essa é a força de Yansan, ela tem esse poder. E, para trazer também um complemento, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, que pode ser encontrado tanto aqui no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, como também pode ser encontrado no livro
O Espírito da Verdade, que foi editado pela FEB, no capítulo 34. Essa mensagem também pode ser encontrada ali. A mensagem se chama A Descoberto. E ele começa nos falando sobre a questão da própria humanidade de buscar conhecimento. E esse conhecimento visualizando tanto o universo microscópico, através das tecnologias que nós fomos criando, quanto o universo macroscópico, através dos nossos equipamentos para visualizar, por exemplo, o espaço, estudar planetas, sistemas estelares, galáxias, coisas assim. E ele também vai falando sobre as descobertas de nós mesmos. Conforme vamos ampliando o nosso conhecimento sobre nós mesmos, naquela busca do autoconhecer-se, conhece-te a ti mesmo, e ele nos diz assim: alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida. E, de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Perante a lei maior, não temos como disfarçar quem nós somos. Perante Deus, perante essa força cósmica que nos criou, nós estamos completamente nus. Nós estamos exatamente como somos, não há como disfarçar. Tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Então, qualquer coisa que esteja oculta pode ser descoberta. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária no local exato e na época oportuna. No local exato e na época oportuna, a verdade virá à tona. De algum modo, alguma coisa vai acontecer, alguém vai se aproximar, ou você mesmo vai sentir vontade de trazer aquela verdade à tona, mas no tempo certo, no tempo do aprendizado mais interessante para você e para todos, aquilo há de ser descortinado, mesmo que no momento a gente não entenda o porquê que está acontecendo. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclareceu o Senhor. Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Podem, e segundo as orientações do próprio Mestre Jesus, irão, desde que isso seja interessante para o seu aprendizado e para o de todos. Meus irmãos, muito obrigado por terem ficado conosco até o final do nosso vídeo, um vídeo diferente. Estamos aí tentando trazer conhecimentos novos, interessantes, de outras vertentes, de outros caminhos filosóficos, que eu sei que não são seguidos pela maioria dos que nos assistem, mas todos que estão aqui nos acompanhando são pessoas com vontade de conhecimento, sede de saber, de compreender melhor as coisas, então por isso que nos sentimos à vontade para trazermos esses conhecimentos novos. Irmãos, amigos, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que vão curtir esse tipo de conteúdo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, falta pouco para nós chegarmos a 100 inscritos e vai ser muito bacana quando isso puder acontecer. Fiquem com Deus, amigos, e até semana que vem.